Fala pessoal, beleza? Hoje eu vim aqui compartilhar um pouquinho da minha opinião a respeito de um tema na qual eu sou questionado aí no meu Instagram e no dia a dia por pessoas que têm interesse de entrar, de se envolver aí com o mundo da programação. Esse tema se refere geralmente ao seguinte: por qual linguagem, por qual framework eu devo começar? E é uma pergunta plausível de se fazer, né? Uma vez de que, se eu estou iniciando um processo de aprendizado, eu não quero aprender alguma coisa que possa vir a ficar defasada rapidamente e que não me traga nenhum tipo de retorno pensando no futuro. E para você aí que está assim ingressando nesse mundo do desenvolvimento, da programação, ou que já está ali engateando, e para você que já começou a estudar o Flutter, trago uma notícia para vocês. Na minha opinião, acho que você deveria se focar em estudar no Flutter, porque o Flutter como um todo, no meu ponto de vista, tem diversas vantagens a trazer para o programador. Bom, antes da gente falar aí propriamente do Flutter, vale ressaltar e reforçar, principalmente para pessoas que estão começando a se envolver nesse mundo, que alguns conceitos são muito importantes e que precisam ser treinados, reforçados e que você deve se atentar muito a isso. Conceitos como lógica de programação, entendimento aí de uma matemática básica e também questões como orientação a objetos. Esses conceitos vocês encontram em uma gama de conteúdos aqui no próprio YouTube para vocês se debruçarem e aprenderem sobre eles. Não é o foco desse vídeo, mas é algo que é muito importante e que vai fazer uma diferença tremenda no seu aprendizado. Então, se você está começando aí do zero dentro da programação, recomendo para você que reforce esses conceitos, entenda como eles funcionam. Conceitos como, por exemplo, onde eu tenho uma variável x, essa variável x vale igual a 2, e se eu multiplicar 2 vezes essa variável x, eu tenho um resultado de 4. Pode parecer um conceito muito banal, principalmente para quem trabalha com programação, mas eu garanto que para algumas pessoas isso não se torna muito óbvio. Eu aí que já tive experiência de tutorar pessoas ali na parte matemática, sei como é para pessoas que têm dificuldade nessa área, e se você está se envolvendo na área de programação e tem essa dificuldade, recomendo que você reforce esses conceitos antes de começar, de fato, a trabalhar na programação. E por que eu acredito que o Flutter seria o caminho mais ideal para você aí que está começando no mundo da programação, tá? Antes de mais nada, a gente também tem que entender que o Flutter em si ele é uma plataforma, que por detrás dele a gente tem uma linguagem atrelada, que é a linguagem do Dart. Costumo também dizer, para pessoas que já têm aí uma ambientação com o JavaScript, que a curva de aprendizado para migrarem para o Flutter é muito rápida, tá? Mas para você aí que está engateando, começou a entender aqueles conceitos que a gente mencionou atrás aí, que são conceitos essenciais para o mundo da programação e você já reforçou eles, fique tranquilo, porque o Flutter em si é bastante intuitivo e você consegue se desenrolar muito bem. E entrando agora aqui nos pontos do porquê eu acredito isso, vem o primeiro ponto: uma facilidade enorme de inicializar um projeto, tá? Claro que hoje aí muitos frameworks já entregam essa facilidade para outras linguagens, para outros conceitos, mas o Flutter em si não fica atrás e é muito fácil você criar um projeto ali do zero do Flutter. Basta você rodar um comandinho, você tem um projeto pronto ali já rodando em Android e iOS, na qual você já consegue ver a mágica acontecendo. E aí com isso, é claro, você começa a orientar, né, suas intenções para aquilo que você quer construir. Se você tem uma ideia e quer tirar ela do papel, você já tem ali todo um projeto estruturado no qual você tem a base e começa a alocar, né, aquilo que você precisa para chegar no seu resultado final. Então, isso traz uma enorme vantagem no meu ponto de vista, tá? O outro ponto, e que é muito claro e reforçado pela própria Google aí, né, que é a provedora do Flutter, junto a todos os programadores que trabalham com Flutter, é pelo fato dele ser cross-platform. O que isso quer dizer? Quer dizer que você desenvolve um único código e esse único código ele é buildável, tanto para Android como iOS. Mas a gente vai além, tá? Hoje a gente já tem aí o Flutter, que se não me engano, na última versão que eu vi estava na 2.5.2, a gente já tem o web estável. Isso quer dizer que você aprendendo a linguagem, que é o Dart, junto aí com os conceitos
de programação por detrás do Flutter, você já é capaz de desenvolver sites web tranquilamente. Como eu já tenho presenciado pessoas colocando aí aplicações web em produção desenvolvidas em Flutter. E além do mais, também há a possibilidade de desenvolvimento para desktop, onde você consegue desenvolver aplicativos que vão rodar no Windows, que vão rodar no Linux e que vão rodar no Mac. E por si só, essa vantagem do Flutter ser cross-platform já deixa muito claro a grande vantagem que esse framework te traz. Uma vez que você vai estudar uma linguagem única, que seria o Dart, certo? Junto aí ao Flutter, e você vai ter uma ferramenta com um leque incrível de possibilidades e que, no meu ponto de vista, faz total sentido. Principalmente para você que está iniciando, se não sabe se começa pelo web, se não sabe se começa pelo mobile e se não sabe, além do mais, se começa por back-end. Por que eu digo isso? A linguagem que está atrelada por detrás do Flutter é o Dart. E já existem aí opções no mercado na qual você consegue desenvolver aplicações de back-end utilizando Dart. Então, quando a gente olha para isso, fica muito claro que é de extrema vantagem você estudar o Flutter, uma vez que você vai ter uma gama incrível de opções para as quais você pode trabalhar. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar é a utilização aí por grandes players do mercado já com Flutter, tá? Para quem aí já está acostumado mais com o framework, tem acompanhado as notícias, sabe que um grande player aí do mercado e que já se declarou totalmente favorável ao Flutter é o Nubank. Existem outros players aí como BTG, CVC e diversas startups que têm também utilizado o framework a seu favor, tá? Bem como eu tenho presenciado que muitas empresas têm migrado de outras linguagens para o Flutter com a intenção de reduzir custos. Por quê? Uma vez que você tem unicamente um framework para desenvolver para todas as plataformas, isso acaba reduzindo a questão monetária. E também no sentido de você ter otimização de processos, porque o Flutter em si facilita um processo, por exemplo, de publicação em ambas as lojas, como a Play Store e a Apple Store. E com isso, fica muito mais vantajoso para as empresas. Consequentemente, pelo fato de muitas empresas estarem aderindo ao Flutter, isso faz com que automaticamente a demanda por Flutter aumente. Eu particularmente tenho recebido muitas e muitas propostas a respeito do Flutter. Mas também ressalto que isso não tem, nesse momento, a ver somente ali com o Flutter e com a demanda a respeito do framework, mas com um contexto geral de TI para todos os profissionais aí que têm acompanhado a evolução do mercado. Mas fica claro que muitas empresas têm aderido aí ao framework e que há uma vasta possibilidade de projetos nos quais você pode atuar. E como dica para você aí que está começando a engatear nesse mundo do desenvolvimento ou que já começou alguns projetos e vem trabalhando e tem dúvidas de como você reforçar seu aprendizado, deixe a seguinte dica. Tente atrelar o seu aprendizado sempre a um propósito. Por que eu digo isso? Eu, quando comecei a estudar o Flutter, foi mais por curiosidade, porque eu vi que era uma novidade no mercado e vi que era muito fácil ali, igual eu disse, criar um projeto e startar um projeto. Mas até então eu não havia colocado muita coisa em prática. Só que em paralelo eu comecei a estudar sobre o mercado de finanças e dentro disso eu comecei a entender alguns conceitos de projeções a longo prazo, cálculos matemáticos que eu poderia fazer, por exemplo, para calcular quanto de patrimônio eu teria nos próximos 30 anos se eu fizesse determinada coisa. E aí com isso, unindo aí o agradável ao útil, eu acabei utilizando-se do Flutter para desenvolver o meu primeiro aplicativo no qual eu publiquei na Play Store. Por quê? Porque eu também queria passar pelo processo de entender como que é uma publicação dentro da Play Store de um aplicativo. Unindo os conceitos que eu estava aprendendo de investimentos e na época eu estava muito empolgado com aquilo, eu atrelei ao Flutter, que também era uma coisa que eu gostava muito. E consegui construir uma aplicação na qual eu acabei publicando. Vou deixar aqui o link caso vocês tenham interesse de ver. Essa aplicação eu não foquei em divulgar ela, de tentar fazer com que ela fosse escalável. A minha intenção naquele momento era de reforçar conceitos do Flutter e aplicar com uma coisa que eu gostava. E uma outra maneira de você enxergar um propósito para desenvolver alguma coisa é talvez ajudando alguém ou construindo um projeto próprio. Se você já tem uma ideia, para você aí que tem uma pegada mais de empreendedor e quer implementar uma ideia, o Flutter vai cair muito bem, porque ao mesmo tempo que ele facilita o seu processo e aí esse propósito no qual você tem de criar algo novo, como por exemplo um aplicativo, você vai conseguir
Com isso, reforçar conceitos, aprender muitas coisas que vão reforçar o seu conhecimento e, consequentemente, você vai conseguir colocar as coisas em prática e fazer o processo como um todo acontecer. E para você que não tem ainda um propósito, tente verificar alguma situação na qual você ajude alguma pessoa. Eu, por exemplo, tive um colega no qual a mãe dele estava precisando ali do auxílio de um aplicativo para fazer um controle de entrada e saída de dinheiro de um pequeno negócio que ela tinha. E aí isso gerou para ele um propósito no qual ele poderia ajudar a mãe dele e implementar aquilo, e estudando, entendendo alguns conceitos para que o aplicativo acontecesse. Então essa é uma grande dica, uma grande sacada. Uma vez que você une propósito com uma ferramenta, você tem um poder incrível de construir algo que pode consolidar o seu conhecimento e te trazer vários benefícios, como aconteceu comigo, tá? E recomendo que você também faça isso. E mais um último ponto que eu gostaria de reforçar é a facilidade no Flutter de você construir MVPs. Para você aí, que eu já falei, que tem a intenção de empreender, se você unir o Flutter aí, por exemplo, com outro framework que seria o Firebase, na verdade uma plataforma do Firebase, você tem back-end mais um framework de front-end que te entrega web e mobile de uma maneira muito fácil. E com isso você consegue construir MVPs de maneira muito fácil. E aí, testar o seu aplicativo, validar a ideia e, consequentemente, atrair investimentos, para que aí você atinja o seu propósito. Bom, pessoal, olhando todos esses conceitos, eu vejo o Flutter com ótimos olhos e com uma ampla escala, tá? Para diversas opções que só vão ser limitadas pela sua imaginação. Basta você saber utilizar a ferramenta. Como eu disse, quando você une um propósito com uma ferramenta ideal, você chega muito longe. E essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo se você gostou do conteúdo, para que me incentive a construir mais conteúdos como esse.